Meu nome é Osvaldo e atualmente moro em Sorocaba, onde praticamente ocorreu essa história. Tudo aconteceu muito rápido. Foi numa noite enquanto eu dormia em casa. Eram mais ou menos 1 da manhã quando meu celular tocou de repente. Era meu irmão avisando que minha mãe estava mal e tinham acabado de levá-la para o hospital. Naquela época eu morava em outra cidade por causa do meu trabalho, mas constantemente visitava minha mãe. Minha mãe sempre teve problemas cardíacos, então frequentemente enfrentava complicações, mas meu irmão me disse que dessa vez ela estava muito mal. Então decidi naquele momento levantar e pegar um ônibus até lá, pois não me perdoaria se algo acontecesse e eu não fosse vê-la. Fui até a rodoviária e comprei minha passagem para o próximo ônibus disponível para aquela cidade, que sairia às 3h30 da manhã. E é aqui que começa essa história estranha e sinistra. Subi no ônibus e percebi que estava completamente vazio. Não vi mais ninguém embarcando, então fechei os olhos e tentei dormir um pouco, pois estava muito cansado por causa do trabalho. Adormeci profundamente e nem percebi quando o ônibus partiu. De repente acordei sobressaltado e vi que já estávamos na estrada. Olhei pela janela e só vi escuridão. Verifiquei meu celular e mais de meia hora já tinha passado desde o horário previsto de partida. Olhei ao redor nos outros assentos e notei que o ônibus estava vazio, o que não achei estranho para aquela hora. Liguei para meu irmão para informar que estava a caminho e ele me tranquilizou ao dizer que minha mãe estava muito melhor. Mesmo assim, eu queria passar o dia com ela, pois já havia tirado o dia no trabalho. Desliguei a ligação e estava prestes a fechar os olhos para tentar dormir, pois ainda faltavam cerca de 3 horas de viagem. De repente, ouvi alguém começar a assobiar, o que achei estranho e desrespeitoso, pois era óbvio que naquela hora as pessoas queriam dormir, mesmo que fosse só eu. Olhei para frente para ver quem estava assobiando e vi algo que me arrepiou. Havia um cara, cerca de 4 assentos à frente, que estava se esgueirando entre os assentos, me encarando fixamente enquanto assobiava. Para ser sincero, senti um pouco de medo, mas minha maior irritação era que ele estava fazendo isso de propósito, para que eu não pudesse dormir. Afinal, por que mais ele estaria me encarando? Pedi a ele para parar de assobiar e o cara parou imediatamente, mas continuou me encarando com um olhar estranho e começou a sorrir. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Não podia enfrentá-lo, pois poderia ser muito perigoso. O cara realmente parecia louco e ele não tirava os olhos de mim. Eu tentava ignorá-lo virando para o lado, mas era difícil não olhar de volta, pois sentia seu olhar penetrante e era difícil ignorar. Não consegui ver direito o rosto dele por causa da escuridão no ônibus e porque ele não se mostrava completamente. Cheguei ao ponto de me estressar, o que é difícil, e perguntei o que tinha de errado com ele. O cara começou a rir, mas era um riso abafado que arrepia minha pele só de lembrar. Acho que foi a coisa mais perturbadora que já ouvi na vida. Nesse momento, percebi que o cara não estava bem da cabeça ou tinha usado algo, sei lá. Uma pessoa sã nunca agiria de forma tão sinistra e perturbadora. Quando vi que o cara não parava de rir enquanto me observava, fiquei cansado e acendi a lanterna do meu celular. Quando apontei na direção dele, ele se agachou em menos de 1 segundo e desapareceu. Decidi apagar a luz e tentar dormir, já que ele tinha parado. Fechei os olhos, mas não demorou muito para que ouvisse o assobio dele novamente, dessa vez muito mais de perto. Tive muito medo de abrir os olhos e encontrá-lo na minha frente ou ao meu lado. Queria que ele pensasse que eu estava dormindo para que me deixasse em paz. Mas o cara sabia que eu estava acordado, pois começou a assobiar cada vez mais alto, parando por alguns segundos e depois rindo, para depois continuar assobiando. Era tão macabro que eu realmente não aguentava mais. Decidi abrir os olhos e ir falar com o motorista do ônibus para contar o que estava acontecendo e pedir para ele fazer algo em relação ao cara. Abri os olhos de repente, mas não havia ninguém, nem na minha frente nem ao meu lado. Meu coração estava acelerado,
pois sabia que ele estava em algum lugar e me deixava nervoso não saber onde. Fui até o motorista, um homem acima do peso e chato, que acabou dizendo que eu era o único passageiro. Eu insisti que tinha visto alguém, mas ele estava convencido de que era apenas um sonho e me perguntou se eu havia bebido. Não quis discutir, então pedi para ele manter as luzes acesas pelo resto do caminho. Mesmo ele sendo um cara chato, sentei-me perto dele pelo resto da viagem, olhando para todos os lados, paranoico. Em determinado momento, precisava muito usar o banheiro, mas obviamente não sairia do meu lugar, pois agora sabia que aquele sujeito não era humano, o que o tornava ainda mais assustador. Finalmente cheguei ao meu destino e desci quase correndo daquele ônibus. Levei mais de 2 anos para contar isso ao meu irmão, pois achei que ele não acreditaria em mim e me chamaria de louco. Quando contei, ele reagiu totalmente diferente do que eu pensava. Ele acreditou em mim e disse que eu deveria ter contado naquele dia. Desde então, não viajo mais sozinho à noite. Tempos depois, comprei meu próprio carro e evito pegar ônibus. Tenho certeza de que, se precisar, não pegarei mais ônibus à noite, pois aquela situação me deixou com a incerteza sobre o que era aquele ser que apareceu no ônibus e quais eram suas intenções comigo. São perguntas que definitivamente não têm respostas, mas sei e senti que não era algo bom. Atenciosamente, Osvaldo.